Reprimir os sentimentos é se afogar dentro de si mesma. Você já sentiu isso? Se você tem tido crises de ansiedade, estresse constante, contínuo, irritabilidade, esse vídeo é para você. Outro dia, eu fui fazer um jogo de cartas para mim e tirei cartas do tarô Zen de hoje. Nesse tarô saiu uma carta que eu senti que não era só sobre mim, era sobre nós. Pode ser sobre você. Essa carta é a carta da repressão. Uma carta que fala sobre essa questão de reprimir os sentimentos, os traumas e deixar você à beira de um ataque de nervos, de um surto. Quantas vezes você já usou a expressão surtei, tô surtada, tô surtando, acho que vou surtar? Estamos aqui no canal Conexões Místicas de Cura. E se você já se sentiu dessa forma que eu relatei, antes mesmo de continuar aqui comigo para a gente aprofundar essa nossa conversa, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você tem alguma amiga que está surtando por aí, você, por favor, encaminha, compartilha esse vídeo com ela. Bem, hoje em dia é muito comum a gente ouvir essa expressão. Tô surtando, tô surtada, surtei, acho que eu vou surtar. Nossa, você não sabe o que aconteceu? Eu surtei. Esse surto, ele é inspirado, né, nessa expressão que é proveniente de uma grande explosão emocional. Quando você represa tanto os seus sentimentos, pensamentos, emoções, coloca tantas coisas debaixo do tapete, tenta tanto controlar ao invés de lidar com as suas questões, que você acaba explodindo. Você se lembra de algum episódio onde você explodiu? Onde você perdeu completamente as estribeiras, a razão, porque você explodiu. E muitas vezes, gente, quando a gente explode, a gente não explode numa catástrofe, a gente explode por um detalhe que é a gota d'água naquele copo que está próximo de transbordar. E isso complica muito mais as nossas relações, a nossa relação com nós mesmas, porque a gente fica com vergonha de surtar, de ter descompensado completamente. E como que você evita isso? Antes da gente conversar sobre como evitar isso, vamos aprofundar um pouquinho mais estudando essa carta. Eu vou ler o significado da carta para você com meu óculos, né? Que eu já passei dos 40, então precisamos desses recursos. Em sânscrito, a palavra Alaya Vigram, a casa em cujo porão você vai juntando coisas que gostaria de fazer, mas não pôde por causa das condições sociais, da cultura, da civilização. Essas coisas, porém, vão se acumulando ali e, muito indiretamente, passam a afetar suas ações, sua vida. Elas não podem encará-lo diretamente. Você as obrigou a ficar na escuridão, mas do escuro. Elas continuam influenciando o seu comportamento. Elas são perigosas. É arriscado manter todas essas inibições dentro de você. É possível que essas sejam as coisas que atingem um clímax quando uma pessoa enlouquece ou surta. A loucura não é outra coisa senão as repressões chegando a um ponto em que você já não consegue controlá-las. A loucura, porém, é aceitável, ao passo que a meditação não. E a meditação é o único caminho para se tornar uma pessoa absolutamente sã. Até aqui, o que essa carta nos fala de maneira bem profunda? Dessa sensação de surtar. E aí você pode dizer assim: não, eu nunca surtei. Mas será que você já teve uma crise de ansiedade? Uma crise de pânico? Isso é um surto. Aquela explosão emocional que você não consegue dar vazão. Ou, de novo, aquele momento onde você perde completamente o controle de si,
Briga com uma pessoa que você ama, fala coisas que você não queria dizer. Às vezes você nem pensa de verdade. Mas porque você represou várias coisas dentro de si, você acabou passando por esse processo de surtar, explodir. E isso é muito perigoso. É muito comum hoje em dia nós fazermos isso, né? Represarmos as nossas emoções. E nós fomos educados para isso, né? Como eu coloquei aqui meu óculos, já denunciei mais de 40. Eu sou da turma de 84. Então, nós fomos ensinados a não chorar, não gritar, não extravasar as nossas emoções, a guardar as nossas emoções. Só que guardar as nossas emoções não é a mesma coisa que desaparecer com as nossas emoções. Guardar as nossas emoções, os nossos traumas, as nossas dores emocionais, é colocar embaixo do tapete. Só que você pode até não lidar com isso no seu dia a dia. Muitas dessas coisas você nem se lembra. Quando você dá um chilique no trânsito, por exemplo, você não lembra o porquê que você está tão reativa. O fato é que mesmo que você não se lembre as coisas que você deixou embaixo do tapete, porque elas estão ali embaixo do tapete, elas continuam reverberando. Imagina um alérgico morando numa casa com um tapete lotado de poeira embaixo. Por mais que você limpe aquele tapete em cima, esse alérgico vai estar sempre com aquela crise alérgica. Ele vai estar sempre espirrando, ele vai estar sempre incomodado, ele vai estar sempre coçando o nariz. Você fala, gente, mas eu aspiro esse tapete todo dia. Porque a sujeira que está por baixo, apesar de não estar sendo vista, ela é percebida, ela reverbera, ela incomoda, ela causa problemas. Eu não sei se você já assistiu o filme Divertidamente, ou um nesse caso, que se você não assistiu, eu super recomendo que você assista, tá? Faz uma pipoca, assiste com as crianças e presta muita atenção nisso. Tem uma hora lá no filme que um bonequinho fala assim: Nossa, que lugar é esse, né? É um dos lugares dentro da mente que eles vão explorando. E um outro bonequinho fala assim: Aqui é o inconsciente, o lugar onde ficam as coisas que dão problema. Então, o fato de você não se lembrar, ou de você, ou o fato de você não lidar com alguma questão, não faz essa questão desaparecer. Ela fica no seu inconsciente, causando problemas. E uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela é a explosão emocional desse tipo de coisa vindo à tona. Uma crise de raiva, de ódio, como diz meu marido, quando desce o teto preto, que você não vê mais nada pela frente, e é capaz até de matar uma pessoa, ela advém de tudo aquilo que você reprimiu. Por isso que o nome dessa carta aqui é a repressão. A carta da repressão vem alertar que é muito perigoso o fato de você estar acumulando coisas que você deveria estar vendo, tratando, cuidando, para que você não se tornasse essa bomba relógio que você é. E eu falo isso de um lugar, de uma pessoa que era a própria bomba relógio. Eu já fiz coisas inacreditáveis. E até hoje, as pessoas que já me conhecem há muito tempo ainda têm essa referência da minha pessoa. Uma mulher altamente reativa, barraqueira. E você está vendo esse vídeo, você pode não estar percebendo a minha altura, mas eu sou bem baixinha. Então, eu parecia um pinche raivoso, gritando, esbravejando, cada vez que acontecia uma coisa que eu não gostava. Eu já tive dois episódios que eu me lembro aqui agora, que são muito marcantes dessa fase de alta reatividade da minha vida. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, a maturidade traz pra gente uma paz. A maturidade ou a terapia? Porque nós vemos muitas pessoas que vão, ao passar do tempo, piorando dos seus sintomas porque não cuidaram. Uma vez, eu estava no trânsito e eu tinha um Fiat Uno 1.0. Um caminhoneiro me imprensou no canto da pista ao ponto dele fechar o meu retrovisor.
na Avenida Brasil. Quem é carioca aqui sabe que é uma das principais avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro. Eu, com meu Fiat Uno, persegui aquele motorista, aquele caminhão, um caminhão. Se ele dá um oi no meu Fiat Uno, eu virava uma bolinha de papel amassada. E eu buzinava e eu gritava. Você já se viu dando um surto desses? E quando alguém pisa no seu carro? Um marido, um filho, porque muitas vezes as nossas maiores sombras ficam escondidas ali no dia a dia, no nosso trabalho, nos lugares onde a gente convive. Mas quando a gente fecha a porta e tá com as pessoas que a gente mais ama, mas que também a gente tem a maior intimidade, é que o bicho aparece. A gente deixa aquele monstro pular de dentro da gente. E aí, um mínimo detalhe: uma louça mal lavada, uma coisa que você pediu para fazer e não fizeram, vira um tsunami, um mar de ressaca, porque você não cuidou das coisas que estavam vindo à tona, pedindo para serem vistas, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das conversas que não foram conversadas. E aí você explode, você surta. E aí vamos para outra parte da carta para a gente aprofundar ainda mais. E aqui ele até deu aqui o exemplo sobre ser aceito esse tipo de padrão. É meio que comum, é meio que normal, é meio que aceito pela sociedade. Esse é o esperado, que você realmente não transpareça e guarde essas informações para você. Ao passo que lidar com as emoções é algo, no mínimo, estranho. A figura desta carta apresenta-se literalmente emaranhada com nós. Sua luz ainda brilha no seu íntimo, mas essa personagem reprimiu a sua própria vitalidade na tentativa de corresponder a muitas exigências e expectativas. Abriu mão do seu próprio poder e visão, em troca de ser aceita por essas mesmas forças que o aprisionaram. Essa parte aqui, gente, já fala muito do porquê que nós reprimimos as nossas emoções. Para sermos aceitas. Ele sim que você diz para o outro, que se torna um não para você. Um simples passeio, um almoço de família, uma reunião entre amigas que você não quer ir, que você não sente vontade naquele dia, naquele momento, mas que você se força. Aquele sorriso que por trás esconde uma cara feia de puta da vida. Quando alguém pergunta para você o que que foi, você fala, não, não foi nada não, tá tudo bem. E lá no fundo você tá se remoendo com um monte de coisa. E veja bem, eu não estou dizendo que o caminho saudável é você ter pequenos surtos o tempo todo. É preciso estar num lugar de autoentendimento, de autoconhecimento, para que você saiba como se expressar sobre o que não está te fazendo bem. E aí, vamos seguir aqui, olhando para a figura da carta. O perigo de reprimir dessa maneira a própria energia natural é visível nas rachaduras de uma erupção vulcânica que está para acontecer em toda a volta da figura. Então, a figura dessa carta, tá vendo essas rachaduras aqui? É uma erupção vulcânica que está prestes a acontecer. A verdadeira mensagem desta carta é que é necessário encontrar uma saída de cura para essa explosão iminente. É essencial encontrar uma maneira de dar vazão a qualquer tensão e estresse
que possam estar se acumulando neste momento dentro de você. Olha só, é preciso dar vazão. Só que um travesseiro. Dê pulos. Procure uma área deserta e berre contra o céu vazio. Qualquer coisa que possa ativar sua energia e consiga fazê-lo circular livremente. Não espere que aconteça a catástrofe. Se você tem tido crises de ansiedade, estresse constante, contínuo, irritabilidade, esse vídeo é para você. E para quem você conhece que está passando por isso, que você pode compartilhar esse vídeo. Que travessia você ou uma grande amiga, mãe, irmã, está passando. Pode ser que a gente tenha causas hormonais envolvidas aqui, a pré-menopausa, a perimenopausa, que pode durar aí quase 10 anos, mas isso também precisa ser visto. Vamos aprofundar um pouco mais. Se você deixa a catástrofe acontecer, além de uma crise de ansiedade, você pode até achar que é uma coisa leve, besta, ter uma crise de ansiedade. Mas, para além, por exemplo, da crise de ansiedade, de uma crise de pânico, de você viver estressada, irritada, brigando com todo mundo, como eu já devo ter falado nesse vídeo e em outros vídeos, além de mentora de espiritualidade, terapeuta, eu sou enfermeira. Então, eu já vi vários surtos. Eu já atendi pessoas em uma crise de ansiedade, de pânico vigente. E eu também já atendi pessoas que infartaram, que tiveram um AVC, o famoso derrame. E nessa idade, dos 35 aos 55 aí pelo menos, é uma fase extremamente perigosa para que você tenha esse tipo de surto, para que você deixe essa catástrofe acontecer, porque você pode, de fato, morrer. Cientificamente falando, se você for estudar, nós não desenvolvemos ainda a circulação colateral. Então, a chance de um infarto ser fulminante, de um AVC ser fatal, é muito maior nessa fase da vida, que é a fase que a gente olha para os setênios, que a gente olha energeticamente e vê que muitas coisas estão em ebulição. Às vezes a vida não tomou o rumo que você gostaria. Às vezes você chega ali nos 40 anos, nos 35, nos 45 e olha para trás e não está satisfeito com a história que você construiu. E chega uma hora que você precisa lidar com tudo que você reprimiu. E os chamados para lidar com tudo que você reprimiu, eles vão vindo através de vários sinais e sintomas e vão se intensificando. Não tenho água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Imagina que você tem uma casa de praia e que a onda do mar está batendo ali numa coluna da tua casa. Bateu um pouco, bateu um pouco, bateu um pouco, bateu um pouco. Por um tempo, aquela coluna vai sustentar. Ela vai se degradando, mas ela vai sustentar. Só que vai chegar um momento que ela não vai aguentar mais. Ela vai ruir. Então, qual que é o procedimento correto? Ao invés de você apagar um incêndio, você fazer uma manutenção. Ao invés de você esperar aquela coluna ruir, você vai olhando e observando aquela coluna, vai fortalecendo aquela coluna, reparando os danos daquela coluna. De repente, entendendo que precisa trazer outras colunas, para que aquela coluna tenha mais suporte, não seja a única naquele ponto. Entende que o caminho aqui é falado como uma meditação, mas o caminho é terapêutico. A meditação ela é importantíssima, mas eu vejo a meditação agindo como a limpeza que você faz todos os dias. O escovar os dentes todos os dias, a vassoura e o pano que você passa em casa todos os dias.
A terapia é a faxina, é o que levanta o tapete, que realmente vai tirar aquela poeira debaixo do tapete. E ao tirar a poeira debaixo do tapete, você vai precisar entrar em contato com ela, você vai espirrar, você vai falar: nossa, tive que levantar o tapete, foi pesado. É uma limpeza mais cansativa, mas definitivamente tira a poeira debaixo do tapete. É a única chance que você tem de jogar aquela poeira fora é levantando o tapete. Enquanto você só passar uma vassourinha ali por cima, um aspirador, aqui está embaixo, vai continuar causando mal. E é a mesma coisa com seus sentimentos, pensamentos e emoções que você não lida. E esse movimento de vou lidar com isso, eu já vou te mandar a real. Ele só tem começo e meio. Ele não tem fim. Porque são muitos tempos, espaços, dimensões, realidades, paralelas, inclusive. São muitas coisas acumuladas. Se você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, e você veio aqui para lidar com as suas emoções através da experiência do psíquico e do emocional do ser humano, fazer o seu processo de evolução espiritual, não lidar com a poeira embaixo do tapete, não é uma opção. Ou você lida, ou acontece uma catástrofe. E como você lida com uma catástrofe? É muito mais difícil lidar com a catástrofe. Então, se existir a catástrofe, pode haver alguma reversão. Tem muitas pessoas que depois dessas catástrofes, de serem internadas, de ter um infarto que não foi fulminante, um AVC, até mesmo um câncer, que é aquela energia. A própria medicina chinesa fala isso. A energia de sentimentos, pensamentos e emoções não trabalhados, ela se condensa a ponto de se tornar um tumor. E se você for fazer um estudo mais profundo, a localização dos tumores tem a ver com as emoções que foram reprimidas. Muitas pessoas, ao lidar com esse tipo de desafio, da explosão, da catástrofe, da condensação, agem como um renascimento e uma segunda chance. Mas eu te pergunto, se você está aqui hoje, se esse vídeo chegou até você e você não está lidando com os seus pensamentos, sentimentos e emoções, se você não está fazendo isso semanalmente, se você não tem esse momento de se conectar diariamente consigo mesma, com a sua espiritualidade, com algo maior que você, de fazer esse movimento de olhar para dentro e de fazer essas limpezas, de passar por rituais coletivos, individuais. Se você não está fazendo esse tipo de movimento e está sentindo que você está assim, está tendo esses sintomas da repressão, meu amor, a hora é agora. De olhar para tudo isso, de começar um caminho de cura, enquanto é tempo. Sempre vai ter tempo, nós temos a eternidade para evoluir. Só que as consequências dessa escolha, porque isso também é uma escolha, tá? Não olhar, não encarar é uma escolha. As consequências disso, você vai arcar, querendo ou não. Não olhar é uma escolha. Não encarar as consequências não é. É apenas uma consequência das suas escolhas. E independente das escolhas que você fez até aqui, a boa notícia é que você pode mudar isso agora. Se essa reflexão fez sentido para você, curte esse vídeo. Para ajudar também a espalhar esse vídeo para mais pessoas, comenta aqui, fez sentido, compartilha comigo. Olha, eu já passei por aquilo outro. Fez todo sentido para mim. Eu conheço uma pessoa que está nesse momento. Se esse for o caso, compartilha com essa pessoa. Se inscreve aqui no canal para a gente continuar progredindo nesses papos profundos, porque o espaço aqui é para isso e um papo profundo desse pode ser uma grande virada de chave para alguém.
para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e aqui embaixo desse vídeo vai ter o link do meu Instagram. Se você sentiu o chamado, quer aprofundar, quer ter essas cartas, uma carta fala esse nível de profundidade, dá pra gente fazer muitos vídeos só sobre esse assunto que veio à tona. Se você quer passar por um jogo terapêutico, já tá na ebulição, constelar isso, entender o que tá por trás, desenhar o teu caminho de cura, comigo segurando a tua mão, me chama lá no direct do meu Instagram, deixa aqui um comentário pra gente se falar, para agendar uma sessão. Tem muitas formas de olhar para isso, de sair desse estado, sem ser pelo caminho da catástrofe. Eu espero que você possa se permitir sair dessa repressão pelo caminho do amor e não pelo caminho da dor. Fez sentido para você? Me conta aqui nos comentários e vamos juntas fazer muitas conexões místicas de cura.